Agora, vamos para a leitura de uma instrução. Essa leitura vai ser bem petitiquinha, vão ter só 2 episódios, mas eu queria muito ler. E eu tinha começado a ler antes esse material, mas eu queria voltar a ler. E aproveitei para gravar, que é a leitura da Donum Veritatis, que é uma instrução sobre a vocação eclesial do teólogo. Ok, tem 18 páginas só aqui, tá? Então, provavelmente só vão ter 2 episódios dessa leitura. Então, vamos lá. Introdução. A verdade que liberta é um dom de Jesus Cristo. A busca da verdade é inerente à natureza do homem, enquanto a ignorância o mantém em uma condição de escravidão. Com efeito, o homem não pode ser verdadeiramente livre se não é iluminado quanto às questões centrais da sua existência, em particular sobre a questão de saber de onde vem e para onde vai. Torna-se livre quando Deus a ele se doa como um amigo. Segundo a palavra do Senhor, não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi do Pai eu vos dei a conhecer. A libertação da alienação do pecado e da morte se realiza para o homem quando Cristo, que é a verdade, se torna para ele também o caminho. Na fé cristã, conhecimento e vida, verdade e existência são intrinsecamente unidas. A verdade doada na revelação de Deus ultrapassa, evidentemente, as capacidades de conhecimento do homem. Mas não se opõe à razão humana. Pelo contrário, ela a penetra, eleva e apela à responsabilidade de cada um. Por isso, desde os primórdios da Igreja, a norma da doutrina tem sido, com o batismo, vinculada ao ingresso no do mistério de Cristo. O serviço à doutrina, que implica a crente busca da compreensão da fé, isto é, a teologia, é, portanto, uma exigência a qual a Igreja não pode renunciar. Em todas as épocas, a teologia é importante para que a Igreja possa dar uma resposta ao desígnio de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em tempos de grandes mudanças espirituais e culturais, ela é ainda mais importante, mas também exposta a riscos, devendo esforçar-se para permanecer na verdade e, ao mesmo tempo, ter em consideração os novos problemas que interpelam o espírito humano. No nosso século, particularmente durante a preparação e a realização do Concílio Vaticano II, a teologia em muito contribuiu para uma mais profunda compreensão das realidades e das palavras transmitidas, mas também experimentou e ainda experimenta momentos de crise e de tensão. A Congregação para a Doutrina da Fé julga, pois, oportuno dirigir aos bispos da Igreja Católica e, através deles, aos teólogos, a presente instrução, cujo fim é iluminar a missão da teologia na Igreja. Após tomar em consideração a verdade como dom de Deus ao seu povo, descreverá a função dos teólogos, detendo-se em seguida sobre a missão particular dos pastores e propondo, enfim, algumas indicações a respeito da justa relação entre uns e outros. Ela pretende, assim, servir para o crescimento no conhecimento da verdade, que nos introduz naquela liberdade por cuja conquista Cristo morreu e ressuscitou. Amém. E essa instrução, eu esqueci de falar, mas ela foi escrita pelo Ratzinger, tá, gente? Primeiro tópico. A verdade, dom de Deus ao seu povo. Impelido por um amor sem medida, Deus quis fazer-se próximo ao homem que busca a própria identidade e caminhar com ele. Ele também o libertou das insídias do pai da mentira e abriu-lhe o acesso à sua intimidade para que ali encontrasse em abundância a sua plena verdade e a verdadeira liberdade. Este desígnio de amor, concebido pelo Pai das Luzes e realizado pelo Filho vencedor da morte, é atualizado continuamente pelo Espírito que conduz à verdade plena. A verdade tem em si uma força unificante, liberta os homens do isolamento e das oposições em que estão aprisionados pela ignorância da verdade.
e, abrindo-lhes o caminho para Deus, os une entre si. Cristo destruiu o muro de separação que havia tornado os homens estranhos à promessa de Deus e à comunhão da aliança. Ele envia ao coração dos fiéis o seu Espírito, por meio do qual todos nós, nele, somos um só. Assim, graças ao novo nascimento, é a unção do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo, tornamo-nos o único e novo povo de Deus, que com vocações e carismas diversos tem a missão de conservar e transmitir o dom da verdade. Com efeito, a igreja toda, como sal da terra e luz do mundo, deve dar testemunho da verdade de Cristo que liberta. A este chamamento, o povo de Deus responde, sobretudo por meio de uma vida de fé e de caridade, e oferecendo a Deus um sacrifício de louvor. No que toca mais especificamente à vida dele, a vida de fé, o Concílio Vaticano II precisa que a totalidade dos fiéis que receberam a unção do Espírito Santo não pode enganar-se na fé, e manifesta essa sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo quando, desde os bispos até os últimos fiéis leigos, apresenta um consenso universal sobre questões de fé e de costumes. Ou seja, a vida de fé abrange todo mundo, todo tipo de vida, aquele que é ordenado e aquele que não é. Para exercitar a sua função profética no mundo, o povo de Deus deve continuamente despertar ou reavivar a própria vida de fé. Alô, devotion moderna, né? Gosto muito desse tópico. Por que eu tô fazendo comentários? Mas eu quero frisar, né? Que nós precisamos realmente despertar. Então, largar essa ideia de que católicos devam ser frios e desacostumados a esse maravilhamento da vida de fé, essa vida interior, essa vida de submissão e contrição de coração. Está exposto aqui, ó. Para exercitar a função profética no mundo, o povo de Deus, como um todo, deve continuamente despertar ou reavivar a própria vida de fé, particularmente por meio de uma reflexão sempre mais aprofundada, guiada pelo Espírito Santo, sobre o conteúdo da própria fé e através do esforço de mostrar a sua racionalidade àqueles que lhe perguntam pelas razões. Em vista dessa missão, o Espírito de verdade dispensa entre os fiéis de toda a ordem graças especiais dadas para a utilidade comum. Segundo ponto, a vocação do teólogo. Entre as vocações suscitadas na Igreja pelo Espírito, distingue-se a do teólogo, que em modo particular tem a função de adquirir, em comunhão com o magistério, uma compreensão sempre mais profunda da palavra de Deus contida na Escritura inspirada e transmitida pela tradição viva da Igreja. Por sua natureza, a fé se apela à inteligência, porque desvela ao homem a verdade sobre o seu destino e o caminho para o alcançar. Mesmo sendo a verdade revelada superior a todo o nosso falar e sendo os nossos conceitos imperfeitos frente à sua grandeza, em última análise insondável, ela convida, porém, a razão, dom de Deus feito para acolher a verdade, a entrar na sua luz, tornando-se assim capaz de compreender, em certa medida, aquilo em que crê. A ciência teológica, que, respondendo ao convite da verdade, busca a inteligência da fé, auxilia o povo de Deus, de acordo com o mandamento do apóstolo, a dar razão da própria esperança àqueles que a pedem. O trabalho do teólogo responde, assim, ao dinamismo interno da própria fé. Por sua natureza, a verdade quer comunicar-se, já que o homem foi criado para perceber a verdade e deseja no mais profundo de si mesmo conhecê-la, para nela se encontrar e para ali encontrar a sua salvação. Por isso, o Senhor enviou os seus apóstolos para que fizessem discípulas todas as nações e as ensinassem a teologia que busca a razão da fé e que aqueles que procuram oferecer esta razão como uma resposta constitui parte integrante da obediência a este mandamento, porque os homens não podem tornar-se discípulos se a verdade contida na palavra da fé não lhes é apresentada.
A teologia oferece, portanto, a sua contribuição para que a fé se torne comunicável e a inteligência daqueles que não conhecem ainda o Cristo possa procurá-la e encontrá-la. A teologia, que obedece ao impulso da verdade, que tende a comunicar-se, nasce também do amor e do seu dinamismo. No ato de fé, o homem conhece a bondade de Deus e começa a amá-lo, mas o amor deseja conhecer sempre melhor aquele a quem ama. Desta dúplice origem da teologia, inscrita na vida interior do povo de Deus e na sua vocação missionária, deriva o modo pelo qual ela deve ser elaborada para atender às exigências da sua natureza. Visto que o objeto da teologia é a verdade, o Deus vivo e o seu desígnio de salvação revelado em Jesus Cristo, o teólogo é chamado a intensificar a sua vida de fé e a unir sempre pesquisa científica e oração. Será assim mais aberto ao senso sobrenatural da fé, do qual depende e que se lhe apresentará como uma segura norma para guiar a sua reflexão e verificar a exatidão das suas conclusões. No decorrer dos séculos, a teologia constituiu-se progressivamente em verdadeiro e próprio saber científico, e portanto portanto necessário que o teólogo esteja atento às exigências epistemológicas da sua disciplina, às exigências do rigor científico e, consequentemente, à verificação racional de todas as etapas da sua pesquisa. Mas a exigência crítica não se identifica com o espírito crítico, que nasce, pelo contrário, de motivações de caráter afetivo ou de preconceito. O teólogo deve discernir em si mesmo a origem e as motivações de sua atitude crítica e permitir que o seu olhar seja purificado pela fé. O empenho teológico exige um esforço espiritual de retidão e santificação. Mesmo transcendendo a razão humana, a verdade revelada se harmoniza profundamente com ela. Isso supõe que a razão seja naturalmente ordenada à verdade, de modo que, iluminada pela fé, ela possa penetrar o significado da revelação, contrariando as informações de muitas correntes filosóficas, mas em consonância com o reto modo de pensar confirmado pela Escritura. Deve-se reconhecer a capacidade da razão humana de atingir a verdade, assim como a sua capacidade metafísica de conhecer a Deus a partir da criação. A tarefa própria à teologia de compreender o sentido da revelação exige, portanto, o uso de aquisições filosóficas que forneçam um sólido e harmônico conhecimento do homem, do mundo e de Deus, e possam ser assumidas na reflexão sobre a doutrina revelada. As ciências históricas são igualmente necessárias aos estudos do teólogo, antes de mais nada pelo caráter histórico da própria revelação, que nos foi comunicada em uma história de salvação. Deve-se, enfim, recorrer também às ciências humanas, para melhor compreender a verdade revelada sobre o homem e sobre as normas morais do seu agir, colocando em relação com ela os resultados válidos destas ciências. Nesta perspectiva, é tarefa do teólogo assumir da cultura do seu ambiente elementos que lhe permitam melhor iluminar um ou outro aspecto dos mistérios da fé. Uma tal tarefa é certamente árdua e comporta riscos, mas é em si mesma legítima e deve ser encorajada. A este respeito, é importante sublinhar que a utilização pela teologia de elementos e instrumentos conceituais oriundos da filosofia ou de outras disciplinas exige um discernimento cujo princípio normativo último é a doutrina revelada. É ela que deve fornecer os critérios para o discernimento destes elementos e instrumentos conceituais, e não vice-versa. O teólogo, não esquecendo jamais que também ele é membro do povo de Deus, deve nutrir-lhe respeito e esforçar-se por dispensar-lhe um ensinamento que não venha a lesar de modo algum a doutrina da fé. A liberdade própria da pesquisa teológica é exercitada no interior da fé da Igreja. A ousadia, portanto, que com frequência se impõe à consciência do teólogo, não pode dar frutos e edificar se não é acompanhada pela paciência da maturação,
As novas propostas avançadas pela compreensão da fé não são senão uma oferta feita a toda a Igreja. São necessárias muitas correções e alargamentos de perspectiva em um diálogo fraterno antes que chegue o momento em que toda a Igreja possa aceitá-las. Por conseguinte, a teologia, enquanto serviço muito desinteressado à comunidade dos fiéis, comporta essencialmente um debate objetivo, um diálogo fraterno, uma abertura e uma disponibilidade para modificar as próprias opiniões. A liberdade de investigação, que é justamente estimada pela comunidade dos homens de ciência como um dos seus bens mais preciosos, significa disponibilidade para acolher a verdade tal como ela se apresenta ao fim de uma investigação, na qual não tem interferido qualquer elemento estranho às exigências de um método que corresponda ao objeto estudado. Na teologia, esta liberdade de investigação inscreve-se no interior de um saber racional, cujo objeto é dado pela revelação, transmitida e interpretada na Igreja sob a autoridade do magistério e acolhida pela fé. Descurar estes dados que têm valor de princípio seria equivalente a deixar de fazer teologia. Para bem precisar as modalidades desta relação com o magistério, torna-se agora oportuno refletir sobre o papel deste último na Igreja. O magistério, agora o terceiro ponto, tá? O magistério dos pastores. Deus dispôs com suma benignidade que aquelas coisas que ele revelara para a salvação de todos os povos permanecessem sempre íntegras e fossem transmitidas a todas as gerações. Ele deu à sua igreja, mediante o dom do Espírito Santo, uma participação da própria infalibilidade. O povo de Deus, graças ao senso sobrenatural da fé, goza desta prerrogativa, sob a orientação do magistério vivo da Igreja, que, pela autoridade exercida em nome de Cristo, é o único intérprete autêntico da palavra de Deus, escrita ou transmitida. Como sucessores dos apóstolos, os pastores da Igreja recebem do Senhor a missão de ensinar a todos os povos e pregar o Evangelho a toda criatura, a fim de que todos os homens alcancem a salvação. A eles é, portanto, confiada a tarefa de conservar, expor e difundir a palavra de Deus, da qual são servidores. A missão do magistério é a de afirmar em coerência com a natureza escatológica própria do evento de Jesus Cristo o caráter definitivo da aliança instaurada por Deus, através de Cristo, com o seu povo, tutelando este último contra desvios e perdas e garantindo-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erros a fé autêntica, em qualquer tempo e nas diversas situações. Daí segue que o significado do magistério e o seu valor são compreensíveis somente em relação com a verdade da doutrina cristã e com a pregação da verdadeira palavra. Assim, a função do magistério não é algo de extrínseco à verdade cristã, nem de sobreposto à fé. Ele emerge diretamente da própria economia da fé. Enquanto o magistério, no seu serviço à palavra de Deus, é uma instituição positivamente desejada por Cristo, como elemento constitutivo da Igreja. O serviço prestado pelo magistério à verdade cristã é, por isso, em favor de todo o povo de Deus, chamado a entrar naquela liberdade da verdade que Deus revelou em Cristo. Para que possam cumprir plenamente a tarefa a eles confiada de ensinar o Evangelho e de interpretar autenticamente a revelação, Jesus Cristo prometeu aos pastores da Igreja a assistência do Espírito Santo. Ele os dotou, em particular, do carisma de infalibilidade no que concerne à matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode apresentar modalidades diversas. Exerce-se particularmente quando os bispos, em união com seu chefe visível, através de um ato colegial, como no caso dos concílios ecumênicos, proclamam uma doutrina, ou quando o pontífice romano, exercendo a sua missão de pastor e doutor supremo de todos os cristãos, proclama uma doutrina ex cátedra. A
tarefa de guardar escrupulosamente e de expor fielmente o depósito da divina revelação implica, por natureza, que o magistério possa propor de modo definitivo enunciados que, mesmo não estando contidos nas verdades de fé, são de tal forma ligados a elas que o caráter definitivo de tais afirmações deriva, em última análise, da própria revelação. Aquilo que se refere à moral pode ser amoral com crase, tá? O a separado do moral e com crase. A moral pode ser objeto de magistério autêntico, já que o evangelho, que é palavra de vida, inspira e dirige todo o âmbito do agir humano. O magistério tem, assim, a tarefa de discernir, mediante juízos normativos, para a consciência dos fiéis, os atos que são em si mesmos conforme às exigências da fé e que promovem a sua expressão na vida, e aqueles que, pelo contrário, por sua malícia intrínseca, são incompatíveis com tais exigências. Por causa da ligação que existe entre a ordem da criação e a ordem da redenção, e por causa da necessidade de conhecer e observar toda a lei moral em vista da salvação, a competência do magistério se estende também ao que diz respeito à lei natural. Por outro lado, a revelação contém ensinamentos morais que, de per si, poderiam ser conhecidos pela razão humana, mas aos quais a condição do homem pecador torna difícil o acesso. É doutrina de fé que estas normas morais podem ser infalivelmente ensinadas pelo magistério. A assistência divina é dada, além disso, aos sucessores dos apóstolos, que ensinam em comunhão com o sucessor de Pedro, e de uma maneira particular ao romano pontífice, pastor de toda a igreja, quando, sem chegar a uma definição infalível e sem pronunciar-se de maneira definitiva, no exercício do seu magistério ordinário, propõe um ensinamento que conduz a uma melhor compreensão da revelação em matéria de fé e de costumes, e diretivas morais derivantes deste ensinamento. Deve-se, pois, ter em consideração qual o caráter próprio de cada uma das intervenções do magistério e a medida na qual é envolvida sua autoridade, mas também o fato de que todas derivam da mesma fonte, isto é, de Cristo, que deseja que o seu povo caminhe na verdade plena. Pelo mesmo motivo, as decisões magisteriais em matéria de disciplina, mesmo não sendo garantidas pelo carisma da infalibilidade, não são desprovidas da assistência divina e exigem a adesão dos fiéis. Tá. O pontífice romano cumpre a sua missão universal ajudado pelos organismos da Cúria Romana e, em particular, pela Congregação para a Doutrina da Fé, no que se refere à doutrina sobre a fé e sobre a moral. Consequentemente, os documentos desta congregação, aprovados expressamente pelo Papa, participam do magistério ordinário do sucessor de Pedro. Nas igrejas particulares, compete ao bispo guardar e interpretar a palavra de Deus e julgar com autoridade aquilo que se deseja ou não, de acordo com ela. O ensinamento de cada bispo, tomado em particular, se exercita em comunhão com o do Pontífice Romano, pastor da Igreja Universal, e com os outros bispos dispersos pelo mundo ou reunidos em concílio ecumênico. Esta comunhão é condição da sua autenticidade. Membro do colégio episcopal graças à sua ordenação sacramental e à comunhão hierárquica, o bispo representa a sua igreja, assim como todos os bispos em comunhão com o Papa representam a Igreja Universal no vínculo da paz, do amor, da unidade e da verdade. Convergindo na unidade, as igrejas locais, com seu patrimônio próprio, manifestam a catolicidade da igreja. Por sua vez, as conferências episcopais contribuem para a realização concreta do espírito affectus colegial. Espírito colegial. A tarefa pastoral do magistério, cujo escopo é vigiar para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta, é, portanto, uma realidade complexa e diversificada.
O teólogo, na sua dedicação ao serviço da verdade, deverá, para permanecer fiel à sua função, levar em conta a missão própria do magistério e colaborar com ele. Como se deve entender esta colaboração? Como se realiza concretamente e que obstáculos pode encontrar? É o que agora se deverá examinar mais de perto.